Construída no coração da ensolarada província do Alentejo em Portugal, Évora é uma das cidades mais antigas e encantadoras do país. Subindo à proeminência sob os romanos, a cidade também foi dominada por cerca de 500 anos pelos mouros. A Évora medieval prosperou como um centro de aprendizagem e artes, e foi patrocinada por uma sucessão de reis portugueses. Suas inúmeras igrejas e mosteiros são testemunho de um legado devoto e piedoso. A fusão de culturas e religiões tão diversas, em conjunto com uma abundância de diferentes estilos arquitetônicos, levou a Unesco a declarar a cidade velha de Évora como patrimônio mundial. Convenientemente, este precioso tesouro de monumentos e museus está agrupado dentro das muralhas da cidade e pode ser facilmente explorado a pé. Da mesma forma, a animada atmosfera de cidade mercantil de Évora é melhor apreciada seguindo as estreitas ruas de paralelepípedos, que serpenteiam da catedral para passar por fontes borbulhantes e praças salpicadas de flores. Ao longo do caminho, coloridas lojas de artesanato e cafés familiares se movimentam sob arcadas revestidas de granito. Os restaurantes, por sua vez, servem algumas das mais saborosas gastronomias da terra. Para ideias sobre os melhores lugares para visitar, deixe também o seu comentário. A bela Praça Central de Évora é o coração movimentado da cidade e um local popular para os moradores e turistas se misturarem. A praça pode ter o nome de Geraldo Sem Pavor, o fora da lei que derrubou os mouros em 1165, e abriga um animado mercado de fim de semana, mas é um destino de compras por direito próprio, com várias boutiques localizadas nos elegantes arcos da lado leste do Giraldo. Descendo o corredor, a rua 5 de Outubro está repleta de lojas de artesanato e tesouros, do cobre à cortiça esculpida. No verão, os restaurantes enchem a corniche de mesas, e a cena colorida é a parte mais animada da sociedade do café. Isso está muito longe das decapitações e queimas da Inquisição testemunhadas nos tempos medievais mais sombrios. Felizmente, o entretenimento de hoje pode ser um animado teatro de rua ou um concerto ao vivo à sombra da igreja de Saint Anton do século XVI. Você que nos acompanha e gosta do nosso conteúdo, já peço para se inscrever e deixar o like. Desta forma nos ajuda a fortalecer o canal. A ocupação muçulmana de Évora deixou uma marca cultural em toda a cidade, e esta pitoresca praça tem o nome da Porta dos Mouros que guarda o seu acesso ocidental. Hoje, restam apenas as ruínas, mas os visitantes podem admirar outra atração arquitetônica da praça, a fonte renascentista e sua icônica esfera de mármore. Data de 1556 e ainda está em muito bom estado, considerando que o fundo da fonte é na verdade uma ilha de trânsito no meio da estrada. Felizmente, esta rua não é muito animada, e o pequeno café ao lado permite fazer uma pausa para o café temporariamente. Caso contrário, volte à noite para ver a esfera brilhar no centro das atenções. Impressionante ver essa beleza histórica por todo lado. O caprichoso aqueduto da Água de Prata capturou a imaginação do maior poeta de Portugal, Luís de Camões, que descreveu o majestoso aqueduto do século XVI na sua epopeia Os Lusíadas, publicada em 1572. Ainda inspiradora, a estrutura é o trecho de arco de 9 km mais alto em Portugal, com 26 metros, e pode ser visto dentro e fora da cidade. Ao longo dos anos, lojas, armazéns e outras instalações comerciais foram construídas dentro de seus arcos. Existem até algumas casas aninhadas entre suas paredes. Os exemplos mais interessantes encontram-se na Rua do Cano e arredores. Para algumas vistas verdadeiramente deslumbrantes do aqueduto, os visitantes devem seguir as trilhas bem sinalizadas que começam fora das muralhas da cidade. Muito bom mesmo, pessoal! Já merece o like e não esqueça de se inscrever. Embora não haja evidências de que o monumento tenha sido dedicado a uma deusa romana, a atração turística da cidade ainda é muitas vezes referida como o Templo de Diana. No entanto, a lenda persiste, assim como os mal-entendidos. Mas não importa.
Este ainda é o local preferido da maioria das pessoas em Évora, um dos marcos romanos mais importantes em Portugal. As 14 colunas sobreviventes, que se acredita terem sido construídas no século II ou III depois de Cristo, são encimadas por capitéis coríntios e assentam solidamente sobre bases de granito. O lintel em si é uma impressionante peça de alvenaria. O antigo edifício está em ruínas e você não pode deixar de sentir uma sensação de admiração ao parar sob sua grande fachada. À noite, o templo é iluminado com um brilho suave e etéreo que só aumenta sua grandeza e mistério. A bastante esquiva Igreja de São Francisco é a atração turística mais assustadora de Portugal, a assustadora Capela dos Ossos. Visitantes sensíveis, tomem nota, a Capela dos Ossos está repleta de restos mortais de 5.000 monges desenterrados de um cemitério local, ostensivamente para dar lugar a pequenos mortais. Centenas de crânios e esqueletos quebrados cobrem a sala de palestras do século XVI. Estranhamente, 2 cadáveres enrugados, um dos quais era uma criança, estavam pendurados intactos em uma corrente perto do altar. Apesar de sua reputação assustadora, a capela ainda atrai visitantes de todas as idades, fascinados por seus interiores assustadores. O lembrete sarcástico na entrada parecia imperturbável, que dizia: "Estamos aqui pelos ossos, esperamos os seus." Por favor, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal, e aproveite também para deixar o gostei, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo.